saiu um artigo, chegou hoje, do Cici Normal, extremamente interessante. O que não é vinculante pode ser desvinculado por aquilo que é dogmático. Porque o segundo é só pastoral, então não vincula. E pode ser desmentido por uma declaração vinculante e dogmática. Então diz o seguinte, que eu estou traduzindo o artigo, são 11 páginas, traduzi só duas. Mas diz lá que o Concílio Vaticano II tentou fazer um acordo com o mundo moderno, mas pastoralmente. Não se sabe a intenção profunda do Papa João XXIII, Paulo VI, só Deus conhece. Claro. Mas ele fala de modo ambíguo para agradar o mundo moderno, etc. E que isso é uma confusão e foi um fracasso. Por isso que a igreja tem que, diante da confusão pastoral, a igreja tem que voltar a proclamar o que era dogma naquelas questões. E isso aí vai ser o acordo da fraternidade. Entendeu? Nossa, depois do dogma da senhora, mas esse aí... Então, aqui o Papa não pode fazer o Vaticano II de uma vez, porque o mal é muito grande e o doente pode não aguentar o remédio. Então vai ser proclamado devagarinho. Primeiro vamos proclamar os dogmas cujos erros do Vaticano II foram ditos de modo ambíguo para agradar o mundo moderno. Certo? Então vai proclamar o dogma. Dogmaticamente. Pode a igreja ter salvação, está indo muito rápido, né? Está indo rápido. Ele está de vento em popa, de tsunami em popa. Muito bom. Bom, então, nós tínhamos visto a vez passada o liberalismo, né? Então vamos ver agora algumas revoluções liberais. Eu não sei se tinha falado aqui que o liberalismo falava da igualdade dos homens e também falava da igualdade das nações. Toda nação deve ser um Estado independente. Isso vai produzir o anticolonialismo e vai produzir a união de nações frente à Europa. A Itália, que não era um Estado, tinha uma porção de Estados, e a Alemanha. A Alemanha tinha 400 Estados. Estado não é como o Estado de São Paulo, Estados Unidos, não. Estado é como é o Brasil, Argentina, Peru. Cada região da Alemanha era um país separado. Tinha mais de 400 países na Alemanha. Não dá para fazer um mapa da Alemanha. De tal maneira dividido com uma coisa dentro da outra, que um território de um reino tinha um pedacinho dentro do outro reino. É uma confusão enorme. Não dá para fazer tipograficamente o mapa da Alemanha. Antes de século XIX. Professor, mas aqui na América eles desmembraram todos os estados grandes, na Europa eles fizeram... Não. Eles fizeram a união de nações. Então a nação italiana passou só um estado. Entendeu? Agora aqui nos países católicos dividiram as colônias. Então o missionário do Prado ficou Argentina, Paraguai e Uruguai. O Peru ficou Peru e Bolívia separado. A Nova Granada ficou Colômbia, Equador e Venezuela separado. Na América Central, Catarina e Guatemala ficou dividido em um monte de países, nem sei o que tem, acho que 12 lá. Entendeu? Isso foi tudo dividido. Agora, as nações velhas foram unificadas. Isso visava destruir a Áustria. Porque a Áustria era a última nação católica na Europa que tinha uma multidão de nações internamente. A Áustria ia desde a Itália e a França até a Rússia. Então na Áustria tinha italianos, húngaros, rutenos, eslovacos, croatas, tchecos, rumenos, poloneses, alemães, tinha até austríaco na Áustria. Tá certo? Tinha de tudo. Tá certo? E eles então queriam fazer a nacionalidade. A Áustria existia essa, cada nação ficava independente. E formavam destruir a Áustria. Como não conseguiram fazer no século passado por revoluções, fizeram depois da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi feita para destruir a Áustria. Todas as nações terminaram, todas as regiões, de além das Áustrias, preciso destruir a Áustria. Antes de 1914. Bom, então, o liberalismo, então, provocou uma porção de revoluções. Então, as revoluções liberais, elas começaram com Napoleão. Napoleão, quando proclamou o bloqueio continental, não deixou nenhum país da Europa comerciar com os ingleses. Ele não tinha frota para atacar a Inglaterra, porque a frota francesa foi destruída, então ele proibiu comerciar com a Inglaterra. A Inglaterra foi do comércio internacional. Ela trazia produtos da Ásia,
da América e vendia na Europa. Se ninguém podia comprar, ela ia ficar com um estoque enorme, tinha gasto um dinheiro não vendendo, perdia tudo, certo? Então Napoleão proibiu ter qualquer comércio com a Inglaterra e proibiu permitir que os navios ingleses saíssem dos portos. Todo país europeu que tinha um porto, tinha um navio inglês, ia pegar um navio inglês. Os países da Europa todos aceitaram, menos Portugal e o Papa. Então Napoleão determinou a invasão de Portugal e a invasão dos estados do Papa, certo? Pegou Roma e mandou uma tropa atravessar a Espanha e chegar até Portugal, conquistou Portugal. Por aí, Portugal fugiu para o Brasil, certo? O que ele fez muito bem. Napoleão disse, esse aqui foi o único que me enganou. Se ele ficasse lá, ele ia ser preso, certo? Ele percebia que se ele ficasse na Europa, ia ser preso por Napoleão. A Inglaterra pegava o Brasil, separava o Brasil, tá claro? E ele tinha tudo perdido. Se ele viesse para o Brasil, ele garantia o Brasil. Ficava livre, podia declarar guerra a Napoleão, daqui de longe, e o que ele fez. Podia declarar guerra a Napoleão, podia continuar a luta contra Napoleão. Porque Portugal, embora Napoleão pegasse, não ia ficar com ele para sempre. Porque Portugal tinha uma longa tradição com a monarquia, ele não ia perder Portugal, está claro não? Então, ele veio para o Brasil, primeira coisa que fez na Bahia, ele proclamou os portos do Brasil livres, para que a Inglaterra pudesse comerciar dessa livre para a Inglaterra contra Napoleão. Declarou guerra à França, que estava do outro lado do oceano. Ele não tinha tropas para invadir a França, mas tinha tropas para pegar a Guiana. Então invadia a Guiana Francesa e pegou a Guiana Francesa. Não pegou grande coisa, além de um calor tremendo. Mas ele trouxe a febre amarela, trouxe a cana caiana, trouxe uma porção, acho que manga também, trouxe uma porção de frutos e plantas para cá, certo? E manteve o Brasil livre. Então, quando expulsou Napoleão, ele voltou para Portugal e manteve o Brasil livre, certo? Então foi uma grande coisa bem feita. Napoleão, quando ele atravessou a Espanha, porque ele mandou tropas da França para Portugal. É isso? Vocês conhecem o mapa. Aqui está a França, aqui está a Espanha, está Madrid, e aqui está Portugal. Portugal é um marinheiro fumando. Portugal. Bem, então, para vir da França até Lisboa, as tropas francesas tinham que passar pela Espanha. Pediram licença para o rei da Espanha. O rei da Espanha deixou. O rei da Espanha não mandei. Tá claro? Era o rei Carlos IV. Casado com Maria Teresa. Ele era uma cara de pompa e feio de coruja. Era um demônio feio de assustar morcego. Ela vai ser mãe da rainha do... Ela vai ser mãe da... como chama a mulher de João VI? Olha, meu Deus. Carlota Joaquim. Carlota Joaquim. Então o Joaquim era feio que nem um bode. O filho Fernando VII, que não usava paletrão. Aquela Joaquina era uma mulher seca, feia, tão feia, pode ser com a mãe, mas tão feia, que quando ela entrava assim na corte, ela escolhia as damas de companhia as mais feias do mundo. Porque assim, quando entrava no contexto, era a primeira musical da companhia, cada um fica chegando no fim, dá uma aquela seleção dos horrores. Ela era bem esperta. E tinha, era seca que nem um bacalhau, e tinha o braço rápido, batia no Dom João VI, que fugia, metia um frango assado no bolso, ia comer o frango assado nos morros lá do Rio de Janeiro, que era uma vista muito bonita, não tinha favela. Bem, o Carlos IV era uma besta. Então,
o herdeiro da coroa é Fernando VII. A Maria Teresa não valia um tostão. E ela estava amaciada com um sargento, o Godoy. O Godoy era um simples sargento. Ela, amante dela, e ela promoveu ele para tenente. Depois o capitão, major, coronel, general, marechal, príncipe da paz. Na Espanha tudo menos o rei. O Godoy então, sem vergonha. Napoleão, então, quando tomou Portugal, ele foi deixando algumas tropas no caminho de Madrid. O comandante das tropas de Madrid era como é dele? Colencourt. Então, o Colencourt pegou o rapazinho Fernando VII e começou a trabalhar ele. Que o rei não valia nada, que o pai dele era um bobo, que a mãe dele estava baseada com o Godoy, se precisa de uma coisa para salvar o da sua mãe. Então, deu dinheiro para ele, deu arma, e ele então depôs o pai. Prendeu o Godoy, tá claro ou não? Tá certo? E ficou rei. Tá certo? Depois que ele ficou rei, o Colencourt começou a dar dinheiro pro rei, tá certo? Arma, e fez o rei prender o filho. Voltou o rei, voltou o Godoy. Claro ou não? Tá certo? O casalzinho ficou de novo unido, certo? Em três. Então ficou uma confusão. Os dois, o pai e o filho, resolveram apelar para Napoleão. Para Napoleão ser juiz. Certo? Napoleão disse que não queria se meter em casa de família, ele estava querendo exatamente pegar tudo, né? Então, não queria saber, mas todos insistiram que marcou encontro com eles em Bayonne. Bayonne é a cidade, eu vi a palavra, baionesa, né? Então lá foram para Bayonne o rei Carlos IV, a Maria Teresa, o Godoy e Fernando VII. Tudo bem para Napoleão, certo? Então Napoleão reuniu todos e quando chegaram todos um frente ao outro, foi aquele salseiro, uma cena de cortiço, né? O rapaz querendo bater no Godoy, o Godoy querendo bater no rapaz, a rainha se descabelando. Olha, um escândalo. Chamaram ela de patrulha. Só uma confusão daquela. Aí Napoleão, então, que era muito vivo, pegou o rapaz, deu uma esculachada completa. O rapaz quebrou. Napoleão, ninguém conseguia olhar para Napoleão. Então o rapaz quebrou, chegou nos pés do pai, chorando, pedindo perdão, etc. Devolveu o trono para o pai. O pai abraçou o filho comovido, etc. Recebeu o trono, mas disse que também não queria ficar com ele, etc. Então os dois ofereceram para Napoleão. Napoleão disse que não trabalho com isso. Os dois diziam, filha, fica com o trono da Espanha. Entregaram o trono para Napoleão. Napoleão disse que não queria. Então, nomeou rei da Espanha o irmão dele, Giuseppe. O Beppe. O Zezinho Bonaparte. Giuseppe, Zezinho Bonaparte. Então ficou rei intruso, Dom José I, claro, irmão de Napoleão, que não tinha nada a ver com a Espanha. Napoleão prendeu o rei e prendeu o filho. Levou os dois para a França, manteve um palácio, mas não podia sair do palácio. Ficaram anos lá, desde 1808 até 1814, por aí. Tá certo? O rapaz pediu para Napoleão ser padrinho de Cristo. O carcereiro dele, é bom ser amigo dele. O carcereiro é meu padrinho. Meu padrinho é meu carcereiro. O Napoleão ficou padrinho de Cristo. Imagina que bom. De fonte, estou para ele. Gostar com graça, etc. Certo? Quando vai cair Napoleão, eles vão voltar. Por causa dessa prisão dos reis, é que aconteceu uma confusão na Espanha. Entrou no trono Dom José, irmão de Napoleão. Zezinho I. O exército espanhol aceitou o rei estrangeiro e se dissolveu. Simplesmente se dissolveu. Acabou o exército. E aí, então, os franceses estão com tudo, mas no dia 2 de maio, um levante em Madrid, no povo, o grito Viva a Inquisição, que Napoleão foi de Inquisição.
Então, Napoleão prendeu os rebeldes, massacrou gente de monte em Madrid, fuzilamentos em todo lugar. E aí começou uma guerra, que durou 6, 7 anos na Espanha, a guerra da independência. A guerra do povo contra Napoleão, foi uma guerra brutal. Napoleão perdeu na Espanha 300 mil soldados. Isso. Tudo com assassinato, assalto, guerrilha. Só teve uma batalha grande que ele perdeu em Bailén. Não foi ele que perdeu, foi o general Dupont, que era um grande protegido dele. Batalha de Bailén. Depois ele invadiu a Espanha, Napoleão prendeu os ingleses que estavam cercando lá, estavam entrando lá. Mas Napoleão perdeu 300 mil homens, porque os espanhóis matavam os soldados que ficavam isolados da maneira mais brutal. Eles crucificavam os soldados. Pegavam os soldados franceses, crucificavam, pregavam na madeira e punham lá pendurado. Agora, conta-se fatos tremendos. Por exemplo, chega uma tropa, na Espanha faz um calor, vai achar pouco de osso, né? São 40 e tantos graus na sombrinha. O sol se quente no verão. Então chega uma tropa lá, um calor daquele de termômetro sair se abanando. Você já viu o termômetro se abanar? Vai no cráter e tudo termômetro. Então, um calor daquele. Chega uma tropa num sítio lá qualquer na Espanha. Então entra no sítio, pega um camponês lá, tira água do poço. Está envenenado? Não. Toma. Dá para o seu mulher. Dá para os seus filhos, todos os estão. O capitão. Pessoal, pode tomar. Não está envenenado. Todo mundo toma água, morre todo mundo. O pai, a mulher, os filhos, todos estão envenenados mesmo. Ele tomou de arrogância. Assim que morreu. E era uma coisa tremenda. E acabaram expulsos. É um negócio espetacular. Os pais pegavam fuzil para combater os franceses, que eles eram maçons. Essa situação na Espanha vai repetir na América. Porque quando prenderam o rei na Espanha, as colônias espanholas da América, que era o vice-reinado do Prata, Argentina, Paraguai e Uruguai, e o vice-rei de Buenos Aires, o capitão-geral do Chile, Santiago, o vice-rei do Peru, Bolívia, o vice-rei Nova Granada, que era Venezuela, Colômbia e Equador, depois a capitã-geral do Guatemala, que é toda a América Central, e depois o vice-reinado do México, que até lá, todo o oeste americano, desde o Rio Mississippi para lá, era tudo espanhol. E então, uma coisa imensa. Ia desde a Terra do Fogo, no Polo Sul, até o Alasca. Ia ser o maior país católico do mundo. O Brasil tinha aqui, porque Dom João fugira, com Dona Carlota Joaquina, tá claro, sofrendo. Quando eles vieram cada um num navio. Teve uma tempestade e afastou o navio da Dona Carlota. O navio dela foi para o Rio de Janeiro, o dele foi na Bahia, não queria mais sair. Foi forçado para a Bahia, apavorado, e quando chegou lá no Rio, ela batia nele, né? No Brasil ele manteve a unidade, na Espanha não. Então na Espanha a maçonaria, com a desculpa que o rei espanhol estava preso, declarou que em cada província espanhola aqui da América, Buenos Aires, Chile, Santiago, Lima, México, etc., devia se proclamar uma junta de governo. Independente do governo do Dom José Bonaparte, tá certo ou não? Então, com a desculpa de vestir os franceses, proclamaram a independência. É claro. Compreendeu a malandragem? A Dona Carlota, que era ruim que nem o diabo e feia que nem morcego com dor de barriga, já viu morcego com dor de barriga? A Dona Carlota até vai tráfega. Então, a Dona Carlota, que era viva, mandou uma carta para todos os capitais espanhóis, que ela era a princesa, filha do rei da Espanha. Ela tinha que governar. Claro. Nem um pouco boba. Hã? Nem um pouco boba. Então ela estava casada com Dom João. Era a mãe do Dom Pedrinho I. Dom Pedrinho.
Conhece, né? Aquele que foi para tomar independência aqui, depois do semáforo. Outra divulgação ali com o clima com Então, ela se apresentou como rainha herdeira. E nas capitais espanholas na América se aceitou. A Inglaterra ficou apavorada. Porque se ela conseguisse ficar com as colônias espanholas, o Dom Pedrinho herdava o Brasil por Dom João. E herdava todas as colônias espanholas por Dom Joaquim, a mãe dele. Ficava um país só. Desde a Terra do Fogo até o Polo Norte. Claro? E para a Inglaterra seria. A maçonaria não queria, seria a maior potência católica do mundo. E por isso então a maçonaria determinou que viessem esquadras inglesas para cá, Lord Cochrane, que fez independência do Chile, do Peru, etc. Depois veio para cá, fez independência do Brasil, da Argentina e do Brasil. Os ingleses que trabalharam a maçonaria para fazer independência e dividir as colônias católicas. Certo? Tudo bem aqui? Tudo bem? Dona Maria era sogra de Dom João? A Dona Maria Louca? Dona Maria Louca é mãe. Dona Maria I. A Louca. Ela era muito boa. Era muito boa. Não era louca, né? Ela disse que era boa. O Dom João não era louco. O Dom João lá me completo. Então nada, é certo ponto. É muito vivo. Atenção, agora que eu vou dar umas coisas interessantes. Não estou ainda nas revoluções. Em Portugal era muito. Eles compreendiam os reis portugueses desde sempre. Que o Brasil é o futuro, óbvio. Um país imenso. Claro que aqui é o futuro. Eles têm atualmente, acho que 8 milhões de portugueses. Aqui tem 180 milhões. Eles percebiam que aqui ia ser o futuro. Na época tinha todos portugueses. Naquele tempo tinha aqui, acho, 3, 4 milhões no mais. Não era nada. Aqui no Brasil tinha 30 milhões já. Então a população brasileira é 10 vezes maior. Então Portugal tinha pensado em transferir tudo para cá. Por isso que na Amazônia, as cidades são todas nomes de Portugal. Então Belém, Santarém, cidade portuguesa. Óbidos, Alcântara, no Maranhão. Todas as cidades lá são nomes portugueses. Eles queriam transferir todo mundo para cá. E não era nada bom. O que era bem é transferir para aquele carorão. Nós já estamos falando. E do meteorológico em Portugal. Mas queria transferir, não era nada bom. Por isso, quando nós fomos para cá, eles ficou no Rio de Janeiro, os ingleses tomaram a Espanha, tomaram Portugal, derrubaram Napoleão em 1815. Acabou. Dom João estava no Brasil. Em 1815, ele proclamou o Brasil Reino Unido. O Brasil não era colônia, era um vice-reinado. Mas em 1815 foi proclamado o Reino. Então era independente. Só que tem o mesmo rei que Portugal, que nem o Canadá e a Inglaterra. A rainha do Canadá é a rainha Elizabeth. Eles têm governo independente, mas uma só rainha. Então nós éramos independentes. E a capital onde morava o rei era o Rio de Janeiro, sem a favela do Esqueleto. Sem a Rocinha. Hã? Morro do Alemão. Não tinha o Morro do Alemão, não tinha a Rocinha, não tinha nada disso. Tá certo? O Rio de Janeiro é uma beleza, sem aqueles morros tudo afavelados, sem jogo do bicho, sem vereador, sem deputado, uma maravilha. Sem maconha, tá? Sem carioca. Paulista. Então, uma beleza. O Dom João nem pensava em ir para Portugal. Porque ele estava ótimo. Então, o Brasil era reino, como era Portugal e Algarve. Eram os três reinos, Brasil, Portugal e Algarve, que tinham um só rei. Tá? Mas a capital era aqui. A maçonaria não queria saber disso, queria dividir o Brasil para enfraquecer um país católico tão grande. E por isso começou a trabalhar para o rei voltar. Então, em Portugal, os portugueses, com dor de cotovelo,
que o Brasil agora é superior a Portugal, porque Portugal ainda não era capital. A capital estava aqui no Rio de Janeiro, sem papel de esqueleto. Então, acho que eles não vão voltar. Então, hoje já vou. Daqui a pouquinho. E não vai. Tá? Então, em 1820, a primeira revolução liberal na Europa, então teve a revolução do Porto. A cidade de Porto era uma cidade muito influenciada pelos ingleses com uma grande maçonaria. A revolução teve uma revolução liberal. Os maçons e o exército no Porto proclamaram, então, uma revolução. A revolução estabeleceu uma carta, quer dizer, uma constituição. A constituição era exatamente o princípio liberal, que vinha de Montesquieu. Só tem Constituição escrita. O que vale é ser escrito. Antes da Revolução Francesa não tinha nada disso. O que valia a palavra. Assim como o casamento, que vale a palavra, falando isso para a moça. A senhorita aceita os exécutos, o seu legítimo esposo, etc. Pergunta bem. O patrão falou, você aceita ela com o seu legítimo esposo? Pensa bem. Vale a palavra. O matrimônio é realizado pelos noivos, eles são os ministros do casamento. O que vale a palavra. A assinatura lá no papel, isso não vale nada. O que vale a palavra no lugar. Certo? Toda a religião católica não basta a palavra. A Revolução Francesa queria fazer uma Constituição escrita. A ideia, segundo a Inglaterra até hoje não tem Constituição escrita. Não tem. Não tem. A Inglaterra se governa sem Constituição escrita. Todas as regras na Inglaterra são costumeiras. Se o primeiro-ministro inglês perder a maioria amanhã no parlamento, ele é obrigado a se demitir. Mas não está escrito isso. É só costume. E lá o costume vale desde 1214. Quer dizer, os costumes equivalem. Nos Estados Unidos também tem a lei costumeira. Aqui não. Aqui não tem mais a lei costumeira. A Revolução Francesa estabelecia a Constituição escrita. O que queria dizer Constituição escrita? Você calculava que sendo a inteligência humana capaz de tudo, até de eleger o Lula, a inteligência humana podia fazer uma regra de governo perfeita. Certo? Perfeita. Então reúne os 10 sábios da Grécia e faz uma Constituição para o Brasil. Claro? Então, a Constituição devia ter os poderes separados, executivo, legislativo e judiciário. O que é uma besteira. Por quê? Por exemplo, eu estou dando aula num colégio. Eu executo, dou aula. Eu faço as regras, faço as leis. Vai ter 2 provas por mês, um trabalho escrito, etc. Uma chamada oral. Claro? E depois eu pego a prova do aluno e julgo. O professor é executivo, dá aula, faz as regras legislativas e julga o aluno, dá nota. Certo? O professor tem os 3 poderes. Se numa classe o professor dá aula, outro faz a lei, outro julga, a família, tá certo? Da família, imagina que o pai manda, a mulher faz a lei e a sogra que julga. Então você tem que ter unidade de poder na família. A sogra tem executivo, legislativo e judiciário. Todo poder é uno. Não existe o poder que não seja uno. Aqui no Brasil, o Lula tem o executivo, mas ele nomeia o juiz supremo e ele compra os deputados. Então ele tem o poder executivo, legislativo e judiciário, óbvio. Porque ele dela. Sei lá, é impossível não ter unidade. A democracia liberal separa os 2 poderes. Mas o pior dela é pensar que, fazendo uma Constituição escrita, velha, como vai ser bom governar o Brasil? Então fazer assim, vai ter tantos impostos, vai ter tantos deputados, faz um monte de regras. A Constituição brasileira é isso. Tá certo? Então é para sempre. Quem faz a Constituição são os deputados. Quem faz o costume? Mas quem faz o costume? Fazer a Constituição é roubar do povo o direito de fazer a lei. O que é mais fácil de obedecer? O costume é a lei escrita. Está acostumado. O costume não está acostumado. Eu falo obedecer.
todo mundo fabricou o costume, a lei escrita não. Artigo 427, parágrafo 2º, letra C. Tá claro? Para entrar, todo mundo fala, dá licença. É costume. Certo? O costume todo mundo conhece, é o povo que faz a lei costumeira. A lei costumeira, ela vai se adaptando ao tempo, porque ela é feita no tempo. Então, sem perceber, vai mudando o costume devagarinho. Vai ou não vai? É difícil controlar o costume. O costume é vício. Não existe mau costume. Mau costume tem um nome, existe. Mas na Inglaterra, de independência, começarem agora, com o tempo, começarem a querer um aborto. Não, isso não é, vai contra o costume. Isso é um crime, um vício. Entendeu? Eles podem fazer uma lei escrita, me diga uma coisa, porque o costume não. O costume que faz é o povo. E o costume vai mudando com o povo tempo. Então o costume é como uma roupa elástica que vai se adaptando ao engordamento do Bruninho ou ao emagrecimento do Heitor. Claro? É uma roupa elástica. O costume se adapta ao país. A Constituição escrita não, está escrito. Claro? Se não cabe mais, o Brasil cresceu, aquela Constituição não cabe, revolução. A Constituição escrita é só pegar um lambilame, uma borracha, uma lambida, rabisca, lascando outra coisa em cima. Claro. Não tem valor nenhum que está escrito. É só usar a força, por isso o Brasil teve tantas constituições. E ninguém respeita a Constituição. Quando eles querem, eles mudam. A lei escrita está acabada. Agora vai ser feita a lei do aborto. Está feito o aborto, é só escrever. A mãe de avó está pronta. Vai matar todo japonês. Mata todo japonês, basta escrever. Está claro não? Deu para entender? Então eles queriam uma Constituição. A Revolução do Porto fez uma Constituição e exigiu que o rei fosse para Portugal. O rei da União não queria ir para Portugal, porque ele ia cair nas garras dos deputados que tinham feito a Constituição. Aqui, ele que mandava. Então ele já chamou. E não foi. Claro? Então as tropas portuguesas no Pará se rebelaram contra Dom João VI. Claro? Ele não deu pelota. Já vou. Ele não saiu. Depois as tropas do general Madeira, do general Milene se rebelaram na Bahia. Ele nem deu pelota. Afinal se rebelaram no Rio de Janeiro. Exigindo que ele saísse do Brasil. Ele ficou apavorado, mas não tinha jeito. Puseram os trabucos no Brasil. Tem seguido. Já me falou. Já me falou. Então, chamou o Pedrinho de Pedrinho. Em breve o Brasil vai se separar da Portugal. Antes que um malandro brasileiro sambista tome o poder, você está no poder. Proclama a independência você. Você fica imperador do Brasil, eu fico rei de Portugal. Quando eu morrer, você herda Portugal, eu herdo o Brasil e volta para você. Está claro? Entendeu meu plano? Inteligentíssimo. O bobão do Dom Fonseca era muito vivo. Tá certo? Então foi ele que recomendou, faça independência. Antes que um brasileiro faça, e se for o presidente da República, faça independência. Você fica soberano do Brasil, mas não renuncia a Portugal. Quando eu morrer, você herda tudo. Claro. E foi o que aconteceu. Ele foi para Portugal, chorando, com a dona Carlota ao lado. E o Pedrinho ficou por aqui. Certo? O Pedrinho, as cortes, os deputados de Portugal exigiam que ele partisse. Ele também não quer. Claro. Constringiram totalmente aqui de Piranga. Ele declarou que as cortes queriam escravizar o Brasil. Está certo? Isso é a corte dos deputados. Chama de Portugal, chama de Estado de Corte. As cortes queriam escravizar o Brasil. Por isso, ele dizia, laços fora soldados, joguem fora o laço português, verde e vermelho. O Brasil está definitivamente separado de Portugal. Ou definitivamente para enganar os brasileiros trouxas. Que não era definitivamente. Sim. Porque se o pai morresse, não era definitivo. Para ter definitivo, ele tinha que dizer, renuncia para o de Portugal. É claro. O definitivamente era só até meu pai morrer. Para enganar os trouxas. Os brasileiros engoliram.
Então, morte para a independência. Desde então, morreu a independência no Brasil. Então, claro, tudo bem? Entrou aqui no Brasil, entrou em São Paulo, lavou os pés aqui na rua do Lava Pés, no Tio Córrego, no Tio Ramezão, na rua Piaí, lá tinha o Córrego, Lava Pés, o pessoal vinha de Santos sem sapato, para economizar só, de Santos até aqui. Então chegamos lá, lavava os pés para entrar na cidade. A cidade começava na ladeira da Rua da Glória, do Rua São Joaquim para diante. Entendeu? Então lavava os pés lá. O Dom João, acho que não lavou nem os pés, mas ele estava de bosta. Aquele quadro, entendeu? Uma farsa. Falsa, aquele quadro lá, é o quadro de Napoleão na Batalha de Eylau. Batalha de Eylau, na Polônia. Então, aquele quadro tem Napoleão lá do lado e tem durou 2 dias a batalha. Morreram 15 mil franceses, 25 mil feridos. 40 mil soldados em 2 dias. O general Bessières, comandante dos corações da guarda, recebeu a ordem de atacar os russos no fim da batalha. Então ele passou diante de Napoleão com a espada banhada, né? E com todos os cavaleiros atrás dele, uns milhares, dando murra para o imperador. Os italianos que fizeram aquela cena, trocaram Napoleão por Pedro I e está lá até hoje. É Napoleão na Batalha de Eylau. Ficou Dom Pedro dando morte para ele. A independência foi uma bobagem. Não teve independência política. Ele não renunciou à coroa. Tá certo? Mas em 1826 morreu Dom João. E ele ficou proclamado rei de Portugal. Ixi, e aí então os brasileiros começaram a epa. Voltou tudo como era antes. Brasil liga Portugal e o rei aqui. Claro, os portugueses também não queriam. Certo? Então a Revolução de Liberal do Porto fez uma função e obrigou Dom João a voltar para lá. E causou a independência do Brasil em 1822. Certo? Deu para compreender? Em 1820, teve ainda na Espanha a Revolução de Cádiz, chamado também o Grito de Riego. O coronel Riego era um bandido. Cádiz era o ponto principal da Espanha para comércio com a América, era no sul da Espanha. Então, lá um coronel Riego proclamou lá uma revolta contra o Fernando VII, tá certo? E ele maçom. As tropas de Cádiz apoiaram, e depois o resto das tropas foram apoiando, etc. Ele foi até Madrid e tomou o governo. Então o Riego fez uma constituição para a Espanha, que nem a Revolução Francesa. 3 poderes separados, o poder vem do povo, liberdade de religião, liberdade de imprensa. Esse regime que nós temos aqui, tão agradável e feliz, que contenta todo o povo brasileiro, que é nós que governamos, né? Sabe? O Lula apenas executa nossas ordens. O coração pulsa de patriotismo, sabendo que nós que governamos. Então o Riego tomou poder. O Fernando VII ficou um rei banana. Porque ele era que nem na Inglaterra. Não governava mais. Ia ter Câmara de Deputados, Senado, Constituição, Primeiro-Ministro. Claro. E se estabeleceu na Espanha o liberalismo. O liberalismo na Espanha são coisas que não se planejam com água e fogo. Isso não dá. Claro. A Espanha pode aceitar a anarquia, então, mas o liberalismo não. O católico é um anárquico. Mas dizia um bandido espanhol, Aranha, em 1936, em Espanha todos são católicos, até os ateus. Porque é verdade, o ateísmo espanhol tem uma característica tremenda, é uma fé que Deus existe tremendamente. Creio no vazio universal, criador da Espanha, de toda a terra. Quer dizer, até o ateu espanhol, ele é ateu de modo católico. Mas liberal não. Porque a Espanha é 8 ou 80. Claro. 48 jamais. Então, o rei estava dominado. A Santa Aliança determinou então a invasão da Espanha. Certo? E depois de 1820. Em 1821, 22, os franceses invadiram a Espanha, pelo norte lá, e tomaram Madrid.
Eram chamados 100 filhos de São Luís. Acabaram com o Riego, acabaram com a Revolução e o Fernando VII voltou ao poder. Tudo bem? Por que essa última... Por que os franceses invadiram? Por causa que eram dominados pela Santa Aliança. A Santa Aliança era contra o liberalismo. A Santa Aliança determinava o princípio de intervenção. Se houvesse revolução liberal em qualquer país, eles mandavam tropas. Certo? Então mandaram tropas para a Espanha e tomaram a Espanha. Foram os franceses, não é? Foram os franceses. A Santa Aliança criou o exército francês. Então levou em 18, mandaram 100 mil franceses, mandados pelo Duque de Alençon, filho de Carlos I, tomaram a Espanha toda. Certo? Porque era um exército muito numeroso. Os espanhóis queriam acabar com o liberalismo, então apoiaram os franceses. Então o liberalismo na Espanha durou pouco. Certo? Ele vai voltar logo. Tudo bem com tudo? Bem, então as duas primeiras revoluções liberais foram na mesma data, 1820. Certo? Foi a primeira onda de revoluções. Revoluções liberais. Certo? Bom, em 1830 vai começar a segunda onda. Então vai ter revoluções num monte de países. Em 1830 vai ter revolução em Paris. Revolução na França. Certo? O rei Carlos X tinha feito uma série de leis católicas, certo? Mandando indenizar os nobres deles e a igreja de perder os bens, devolvendo bens dos emigrados, fazer uma lei contra os sacrilégios. Quem violentasse a hóstia tinha uma punição enorme, nunca ninguém foi punido, mas foi feita a lei. Então, por causa dessas leis, o rei tinha feito também algumas leis no dia em julho. Ele tinha conquistado a Argélia em 1830. A Argélia não, território enorme, né? Então estava com um grande prestígio. Mas foi feita uma revolução em Paris, revolução liberal, maçônica. O rei resistiu, os liberais tomaram o centro da cidade. O exército resistiu no centro da cidade, até Paris. Versailles é uma cidadezinha distante de Paris, mais ou menos como São Caetano e São Paulo. Tem 18 quilômetros de distância. Estava no Castelo de Versailles. E em Paris também tinha o Castelo das Tugueiras. Os revolucionários pegaram o centro de Paris e foram para as Tugueiras. O rei então foi para Versailles, Carlos X. Certo? O primo dele, o rei era Carlos X, irmão de Luís XVI. O primo dele, Luís Felipe de Orleans, era filho do Duque de Orleans que matara o irmão de Carlos X, Luís XVI. Luís Felipe de Orleans, falei de Dom Bertrand aqui, todo Orleans é traidor. Carlos X, então, em Paris ele foi perdendo a vantagem, os revolucionários foram conquistando rua depois de rua. O rei então deixou o primo dele, Luís Felipe, que jurou fidelidade a ele, tomando conta de Paris. E ele foi para Versailles. Certo? Luís Felipe, a primeira coisa que fez foi aderir aos revolucionários. Não dele jurou fidelidade a Carlos X. No dia seguinte, aderir aos revolucionários. Tá? Em traição. O rei, então, não teve saída. Ele partiu para o exílio. Certo? Ele foi para a Inglaterra, morreu depois na Inglaterra. O Luís Felipe foi proclamado rei, mas não rei da França. Ele vai ser rei dos franceses. Ele vai ser um rei que vai governar de 1830 a 1848. 1848. Esse rei dos franceses não era mais dono da França, hein? Não era rei da França. Os franceses, democráticos. Ele deixou de usar roupa monárquica, usava calça e paletó. Calça sim, pantalão. Colete, casaco. Ele andava em Paris guarda-chuva, não espada. Ele deu chuva. O palácio em Versailles, se vocês forem em Versailles,
os aposentos dele, parecem casas aqui brasileiras, né? Um guarda-roupa, um sofá, cadeirinha, porque nem aqui em casa da vovó. O guarda-roupa bigoduda, né?